E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o AVC. Qual é correto dizer? AVC ou AVE? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é AVC? AVC é um acidente vascular cerebral. E o que é AVE? Acidente vascular encefálico. E qual é a diferença dos dois? Por que mudou esse nome, esse termo? Porque os especialistas, pesquisadores, médicos entraram em consenso e viram que estavam falando de forma muito genérica, chamando de AVC. E eles falaram: encéfalo é todo o contexto cerebral. E cérebro está dentro do encéfalo. Então, por que não se referir a AVE e se referir a AVC? E se o infarto cerebral, ou seja, o acidente, for diagnosticado fora do cérebro? Como que nós vamos chamar? Então, por isso que mudou-se o termo para falar AVE ao invés de AVC. Beleza. Porém, essa patologia, esse acidente é chamado também genericamente de derrame. E o que significa derrame? Quando a gente fala dos tipos de AVE, que são o infarto isquêmico, né, o acidente vascular encefálico isquêmico, e temos o hemorrágico. Quando a gente fala de isquêmico, a gente fala de bloqueio. E quando a gente fala de hemorrágico, a gente fala de derramamento de sangue. Então, o derrame seria um nome mais próximo de derramamento de sangue e não de isquemia. E o que é então isquemia? Vamos entrar então nesse contexto? Então, vamos dizer que nós temos uma artéria cerebral. Uma artéria cerebral. Mas nós também podemos ter uma artéria coronária. Coronária cerebral. E se nós tivermos também uma artéria lá no membro inferior esquerdo ou direito? Tudo isso aqui é artéria, beleza? Se nós tivermos um bloqueio aqui, uma placa de alteroma ou uma formação de trombo, de coágulo, obstruindo a passagem, nós vamos ter uma isquemia. Isquemia. Aqui e aqui também. Isquemia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a passagem, o fluxo sanguíneo está sendo impedido. Então, se o sangue parou aqui, esta região não está recebendo sangue. O que vai acontecer com ela? Ela vai necrosar, porque não tem suprimento de oxigênio e nem de nutriente. Então, essa região vai morrer, vai necrosar. E quando ocorre esse processo de perda do fluxo sanguíneo, uma obstrução, gerou isquemia e necrose, morreu a região, nós chamamos de infarto. Então, nós podemos ter infarto no coração, via coronária. Nós podemos ter infarto no membro inferior, que nós chamamos de trombose. Nós podemos ter infarto no pulmão, que nós chamamos de trombose pulmonar. E também no cérebro, ou encéfalo. Então, aqui morreu essa parte, nós chamamos de isquemia e infarto. Roberto, então o infarto pode dar em outras regiões? Sim, pode dar em outras regiões, mas nós chamamos com o termo que está ali nas regiões e nos órgãos onde tudo acontece, ok? Beleza. Então, o acidente vascular seria um acidente onde há prejuízo do vaso sanguíneo. No caso aqui, nós estamos falando de encéfalo. Então, seria no encéfalo ou então no cérebro. Beleza. Nós temos dois tipos
de acidente vascular encefálico. Nós temos o hemorrágico e o isquêmico. Temos também o transitório, que é onde o paciente apresenta os sinais e sintomas, mas depois ele volta. Mas pode acontecer dele ficar sequelado. Transitório, ocorreu ali uma isquemia, mas logo o fluxo andou, não houve necrose, ok? Beleza. Se o meu paciente apresentar um acidente vascular encefálico isquêmico, nós temos o tríade dos sinais e sintomas para o isquêmico. E quais são esses sinais e sintomas? São perda da força motora, desvio ou desvio de rima e também queda facial. Então, quando o paciente apresenta um AVE isquêmico, ele vai apresentar perda da força motora. Eu peço para ele apertar a minha mão e ele não tem força. Desvio de rima, ele não consegue articular as palavras, sai embolado. E também a queda facial. Então, o olho, ele não consegue fechar, como se fosse uma paralisia facial. O olho fica caído, a boca também fica caída. Ele vai beber uma água, escorre pelo canto da boca, tenta fechar os olhos, não consegue. Isso pode acontecer em um dos lados. Lembrando que o lado direito, o hemisfério direito cerebral, corresponde ao esquerdo. E vice-versa, esquerdo corresponde ao direito. Então, se o meu acidente foi do lado direito, o meu lado esquerdo fica comprometido e vice-versa, ok? Mas esse paciente também vai apresentar cefaleia, gente, cefaleia intensa, insuportável. Beleza? Ok. E se ele tiver, Bertano, um AVE hemorrágico, então vamos dizer que esse paciente, ele apresentou ali um aneurisma que a artéria veio a se romper. O hemorrágico. Quais são os sinais que esse paciente vai apresentar? Gente, quando alguém fala para mim, uma cuidadora fala para mim, Roberta, o paciente está hipoativo, ele só responde quando chacoalhamos ele só dorme. Quando a cuidadora fala isso para mim, já me acende a lâmpada, sinal de alerta. Vamos ver como está a pressão desse paciente. E lembrando que o AVE pode não ter correlação com a pressão. Esse paciente pode estar com a pressão 140/80 e estar apresentando um AVE hemorrágico, ok? Vamos ver os sinais e sintomas desse paciente e o quão antes levá-lo ao hospital, porque também pode ser confundido com hipoglicemia. Mas a hipoglicemia, ela é considerada principalmente pela sudorese intensa. Mas para cada paciente é um paciente. Possa ser que não aconteça isso. Nós precisamos de uma avaliação médica. Os sinais principais do AVE hemorrágico é hipoatividade. Esse paciente vai ter queda do nível de consciência. Esse paciente pode apresentar convulsão. Estes são os principais sinais e sintomas que nós observamos em pacientes com AVE hemorrágico. Roberto, o que eu devo fazer? O quão antes encaminhe esse paciente para o pronto-socorro, chame o SAMU e evite o máximo de esforço. Todo paciente que está sofrendo infarto, ele não pode ter esforço físico. Ele precisa ser mantido o mais calmo possível, deitado numa cama ou sentado, e não deve
caminhar ou ficar agitado. Porque quanto mais ele se movimenta, mais as artérias dele vão comprimir aquele local e vai comprometer esse paciente. Beleza, gente? Deu para entender alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários o que foi que você não entendeu. E fala para mim, o que você faria numa situação dessa?